Olá, extraordinário. Vou falar aqui a quarta aula já, tá? Vou falar de penalidades e medida administrativa. É uma aula bacana, tá? Sou apaixonado por essa matéria porque ele fala de penalidades e medida administrativa. Vou separar certinho para vocês, tá? O que é uma penalidade e o que é uma medida administrativa. Vou falar de penalidades primeiro. O que é uma penalidade? Você está sendo punido ali. Vamos supor que você está em uma blitz e o agente da autoridade de trânsito te pede o documento, tá? Documentação e habilitação. Ok, você vai ter que dar, se você tiver PPD, que é uma permissão para dirigir, você vai entregar ele, e o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, tá? Se você não portar esses documentos de porte obrigatório, você já está descumprindo uma penalidade de trânsito. Vamos supor que você tem a carteira, porém seu carro está com IPVA atrasado, está atrasado. Aí ele fala assim, seu carro está preso. Ele está te dando uma penalidade de trânsito. Ele está te dando uma penalidade de trânsito, tá? Diferente da medida administrativa. Vamos fazer uma comparação da medida administrativa. Se ele falar assim, o seu carro está preso, é porque tem alguma coisa em desacordo, né, que você não pagou, o PVA, por exemplo, e aí ele vai dar uma voz de prisão no seu carro está preso, que é uma apreensão do veículo. A retenção é diferente. Vamos lá, vamos ler o artigo 167. Deixar o condutor passageiro de usar o cinto de segurança. Qual é a multa desse indivíduo? Multa grave, 5 pontos na carteira, R$ 195,23. Qual é a penalidade? É a multa. Vai ter a multa, ele vai ter que receber a multa, que está descumprindo o artigo 167, e vai ter uma medida administrativa, que é a retenção do carro até a colocação do cinto de segurança. Viu a diferença da penalidade para a medida administrativa? Se você dá o documento ao guarda, o agente da autoridade de trânsito, e o carro está atrasado, seu carro vai ser preso. Acabou. Seu carro é para o pátio, só sai de lá depois que você pagar tudo que está devendo, para depois você retirar o carro. Mas já a medida administrativa, não. A retenção do carro, o carro fica retido até aquele probleminha ali ser sanado, ser selecionado. Tá? Selecionou ali, ele pode seguir e vai embora. Vou dar outro exemplo também aqui. A advertência por escrito. A advertência por escrito é uma penalidade de trânsito. Mas a advertência por escrito, você pode pedir para converter essa multa por advertência por escrito, tá? Só pode ser convertida a multa leve ou média. Você bota um documento comprovando que você teve só essa multa durante esse ano, e você pode converter em advertência por escrito, que é uma penalidade de trânsito também. Só multa leve ou média que pode ser convertido, tá? Então vamos lá. O que é uma penalidade de trânsito? Advertência por escrito, multa, apreensão do carro, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, frequência ao curso de reciclagem e cassação da sua CNH. Essas são as penalidades de trânsito. As medidas administrativas, o que é uma medida administrativa? Retenção do veículo, remoção do veículo, realização dos exames e realização do teste de alcoolemia e o recolhimento da PPD, CNH, do DUT, CRLV, tá? E o transbordo de carga também. Transbordo de carga se enquadra aí na medida administrativa. Você transbordou a capacidade de piso bruto total desse veículo, você vai ser punido, vai ficar retido até você tirar o excesso de carga. Olha só, tem uns alunos que se apegam muito em questão de remoção para retenção. Vamos ler mais um artigo, tá? Vamos lá. O artigo 163, quer dizer assim, você entregou e confiou a direção para as pessoas que não é habilitada. O carro, a moto está em dias, tá? Porém você não está portando a PPD ou CNH, você não tem esse documento. Qual é a multa desse indivíduo? É multa gravíssima, 3 vezes o valor de R$ 293,47 vezes 3, que vai dar R$ 880,41. E ainda pode responder como crime de trânsito no maior potencial para quem entregou a direção e confiou
a direção por pessoas que não é habilitada. Então vamos supor que essa moto fica retida até a presença de alguém habilitado. Se caso no meio por fim aquela blitz se acabar e você não conseguir ligar e nem chamar ninguém habilitado para retirar aquela moto de lá, ela vai ser removida. Olha só, a gente deu uma retenção até você chamar alguém habilitado, mas demorou, por algum motivo você não conseguiu, ele vai dar a segunda medida administrativa, que é a remoção do carro. Retenção, quando você retém o carro, você seleciona aquele probleminha e é liberado, e a remoção do carro é quando o carro é guinchado, ok? Então tem a diferença da apreensão para a retenção. Uma apreensão é uma penalidade e a retenção é uma medida administrativa. Vou falar os dois juntinhos, né? Tá? Vamos lá, vou ler aqui o artigo 181, o artigo 181, que você não pode estacionar em local proibido, e eu estou estacionando em um local proibido. É uma penalidade de trânsito, você descumpriu essa plaquinha, descumpriu esse artigo, você vai ter uma multa média, tá? Se for em local proibido, é permitido parar e não estacionar, é uma multa média, mas se for em local proibido parar e estacionar, é uma multa grave. E aí o que vai acontecer? A multa vai existir, você diz que respeitou esse artigo 181 ou artigo 132, vai ter uma multa que é uma penalidade, e a medida administrativa é a remoção do seu carro. Seu carro vai ser ir para o pátio, só sai de lá e você pagar o guincho, estadias, ok? Então tem a penalidade e a medida administrativa. Bons estudos para vocês. E outra coisa, e qualquer dúvida pode me falar aí nos comentários que eu vou sanar para vocês. Bons estudos para vocês.